Pensou se eu gravar aqui e comprar pelo menos, né? Então, gente, vamos lá. Aqui deixa eu falar para vocês. Como vocês sabem, eu não escolho o dia, eu não escolho. Quem ainda não participou disso, preste atenção. O que acontece, querido? Às vezes o pregador, ele está pregando e ele dá uma passada por um assunto que é polêmico. Ele dá simplesmente uma passada, mas ele não aprofunda naquele assunto. E aí entra ano, sai ano, as pessoas ficam com dúvidas sobre aquele assunto. Então, há mais de 2 anos, eu fiz isso aqui na igreja. Então, um domingo por mês e uma quarta, eu separo para ser o curso de perguntas e respostas. Aí não é uma pregação, não é uma mensagem. Os internautas também, eles costumam mandar perguntas e boas perguntas, ok? Eu sempre faço algumas considerações aqui. Primeiro, quem vai à frente bebe água limpa. Costuma acontecer, querido, que uma pergunta só, eu preciso explicar aquela pergunta, e ficou numa pergunta só, né? Então, quando a gente liberar, levanta a sua mão e faça logo a sua pergunta, ok? Segunda consideração, não existe pergunta boba. Por experiência, nesses mais de 2 anos aqui, eu tinha uma pergunta para fazer, mas é uma pergunta muito boba. Essas é que eram as melhores, é que são as melhores, ok? Outra coisa, pode perguntar, irmão, pode. Eu tenho resposta para qualquer pergunta que você fizer. Mas como assim você acha que você é o dono da verdade? Não, porque se você perguntar um negócio que eu não sei, eu vou te responder assim, não sei, mas que eu respondi, não respondi? Quero fazer outra consideração, irmão. Deixa eu falar para vocês aqui. Pastor Mateus vive falando isso. Vive falando. Que às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa pega só o que interessa para ele. Entendeu? Por exemplo, tem pergunta aqui que eu preciso de 15, 20 minutos para responder. Aí você chega lá fora e fala uma frase só. Aí a pessoa fala assim, esse pastor tá louco. Deixa eu até aproveitar, eu já falei com ele que ia fazer, não estou fazendo nada pelas costas. Na segunda-feira estivemos eu, o pastor Felipe, pastora Cláudia, na casa do presbítero Lourenço, missionária Raquel. Eles pediram o desligamento da igreja. Vieram de um meio completamente pentecostal, né? E falaram assim, a gente não está se adaptando. Esse é o motivo, não tem nada contra a igreja, não tem nada contra nada. Eu estou sabendo que já está saindo uns burburos por aí. Eles falaram comigo, falou, pode usar o meu nome e perguntar na minha frente a hora que vocês quiserem. É porque nós não nos adaptamos ao ritmo da igreja. Entendeu? Nosso ritmo é outro, tá? E aí, querido, eu não quero tocar nesse assunto, tá lá no canal. Se você tiver dúvida, tá no canal. Eu só quero te dar um exemplo, assim, ó. Crente pode beber ou não? É pecado o crente beber ou não? Você me pergunta no zap, eu mando para você uma resposta que está lá no canal. Inclusive, se você perguntar hoje alguma coisa que já estiver lá no canal, falar o canal tal, você acessa lá que você vai ver. Porque às vezes a pessoa fica aqui escutando a mesma pergunta todo mês. Entendeu? E aí, queridos, eu levei uns 20 minutos para falar esse negócio da bebida. Aí a pessoa só fala assim, o pastor diz que crente pode beber. E os outros 19 minutos e 50 segundos, o que foi que eu falei? E aí você não tem argumento, chega lá fora, fala com os outros e dá uma bafafá. Então, irmão, não sabe o que falar, entendeu? Então deixa aqui. A mesma coisa o pastor Mateus vive falando, entendeu? O negócio do dízimo. Você é obrigado? Não. Se você não trouxer, você está debaixo de maldição? Não. Se você não trouxer, você está roubando o Senhor? Também não. E se você trouxer, você vai abrir janela do céu e ficar rico? Também não. Você vai repreender gafanhoto? De jeito nenhum. Você pode fazer prova com Deus? Muito menos. Não. Essa parte a pessoa pega. Mas é a parte que eu falo, que se você não traz, você é avarento e que a avareza é idolatria. E que se você não concorda em patrocinar a obra de Deus, você não pode nem falar que é crente. Essa parte você não pega, não. Entendeu? Não pega só o que te interessa, não. Amém? Amém. Liberado. Perguntas. Primeiro ou primeira. Já tem na internet aí? Olha lá, ó. Tá vendo? Quem vai na frente pega água limpa. A Alessandra, ela pergunta se
sobre o batismo. Ela gostaria de saber se há salvação sem ser batizado. E ela cita aqui uma passagem falando: se credes no Senhor, será salvo tu e tua casa. Mas a salvação não é individual? Olha, aí são duas coisas. Inclusive, quem tem frequentado os cursos aqui, eu tenho citado esse texto de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu conheço um monte de homem de Deus, um monte de mulher de Deus que são salvos, e tem gente que está com a família dele que não é salva. Entendeu? Um monte. Eu conheço um monte de homem de Deus e mulher de Deus que morreram sem ver os familiares deles salvos. Teve gente que os familiares morreram sem salvação. Então uma coisa, vamos por parte. Na verdade ela fez duas perguntas. Querido, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças, são sacramentos. A gente precisa entender isso. Você precisa fazer. Você precisa, preste atenção, você precisa passar pelas águas, você precisa participar da ceia, do batismo. Só, querido, que são atos simbólicos. Não é o fim do mundo se você não participar da ceia. E se você não batizar, você não vai ser salvo. É um ato simbólico, querido. Você vai mostrar publicamente algo que já aconteceu com você internamente. Você quer ver uma coisa? Eu vou te falar de uma maneira simples. Então você precisa do batismo para ser salvo? Eu conheço 1 milhão de pessoas que são batizadas, mas não são salvas. Se o batismo salva, por que eles não estão salvos? Não é o batismo para ser salvo? Como eu conheço gente que não desceu as águas do batismo, é salvo. Se Jesus vier, ele vai ser salvo. Então, querido, é necessário, é uma ordenança. Mas quando Jesus fala, está muito mais no símbolo do que no ato. Porque eu me batizei de verdade. Tem gente que foi lá e tomou um banho mal tomado. Que é um negócio de 1 segundo, um banho muito mal tomado. Então, se é o batismo que tem poder, lascou. Não estou falando mal nem criticando. Alguns anos atrás, uma igreja nossa, muito abençoada aqui, vizinha nossa, Aliança Eterna, foi fazer o batismo dos 500. Não deu 500, irmão, deu 740. Se os 40 tiveram a presença de Deus, é muito. Os 700 saíram tudo. Morto nas drogas, na bebida, gente na prostituição. O batismo tem poder para salvar? Como é que você sai dessa? Estou criticando, não, eles tentaram, né? Fizeram a parte deles. Então o batismo não tem poder nenhum de salvação. Na verdade eu batizo porque eu já sou salvo. Tanto o batismo como a ceia. Quando fala da ceia também, irmão, está falando de compromisso com Deus. Comer do corpo, beber do sangue é ter compromisso. Eu não vou falar da igreja dos outros, eu vou falar da minha aqui. Aqui no tempo da restauração, não tem gente que come um pedacinho de pão e bebe o suco de uva e não tem menor compromisso com Deus, coisa nenhuma. Se tivesse poder na ceia, o cara vem cá e comer um pedacinho de pão, um suco de uva, mas a vida dele, cadê o pastor Felipe? Está igual puleiro de galinha, né, pastor Felipe? A vida espiritual. Entendeu, gente? Então são coisas simbólicas. Eu estou falando que não tem importância, não precisa de batizar, não precisa tomar ceia, não, querido. Mas tem muito mais valor diante de Deus o simbolismo com sinceridade do que o próprio ato. Entendeu? Segunda coisa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu sempre falo, não vou falar isso hoje não vou falar isso hoje. Mas agora veio a pergunta, então vamos lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. 2000 anos atrás, sociedade extremamente machista. Eu tenho um amigo que já morou no Iraque, alguns anos atrás. Não é muito tempo não, alguns anos atrás. Trabalhava na Mendes Júnior e morou no Iraque, trabalhando pela Mendes Júnior. Ele quase foi linchado no Iraque, quase linchado. Entrou uma mulher, diz ele, com uma mulher grávida, com um barrigão, sabe, uns 7, 8 meses de gravidez, suando, passando mal a mulher. Ele levantou e deu lugar para a mulher dentro do ônibus, quase mataram ele. Ele levantou e deu lugar para a mulher. É machista, irmão. É a mulher que tem que levantar para dar. Era assim que fazia. E como acontecia não só em Israel, mas em todos os países do Oriente Médio, quando o homem tinha uma religião, a família dele tinha que seguir. A esposa e os filhos tinham que seguir. Naquela época, quando
foi falado, né? Cremos, o que faremos? Paulo falou, né, como carcereiro, que faremos então? Cremos, Senhor Jesus, será salvo a tua casa, porque o carcereiro ia para a igreja adorar Jesus, levava a mulher e os filhos, em pleno exercício dos apóstolos, era quase impossível da pessoa não se converter lá dentro. Isso não era o cristianismo, não era qualquer religião. A religião do marido, a esposa e os filhos tinham que seguir. Então essa não é promessa para a sua vida hoje. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que eu acabei de falar, você conhece um monte de crente que a família dele não é salva. E se você for predestinado e os seus familiares não forem, como é que você faz? Você entendeu que a gente tem que estudar a Bíblia, irmão? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é para 2000 anos atrás. Eu sei, quer ver? Quem aqui na igreja tem gente na família que não é salvo? Levanta a mão. Uai, mas não diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Entendeu? Você tem que parar de engolir tudo que te dão aqui. Amém? Amém? Obrigado, Alessandra. Deus continue te abençoando. Pergunta aqui, alguém aqui? Pera, deixa eu ver se aqui dentro tem. Se não tem, tem na internet lá, né? Vamos lá, hoje só os internautas têm dúvida? Pastor, boa noite. Boa noite. Surgiu uma pergunta nas redes sociais a respeito do batismo, ainda dentro desse assunto. Em piscina, é válido? Porque Jesus batizou no Rio Jordão e em águas correntes. Quais dos dois é válido? Piscina ou rio? Gente, nós estamos falando de Israel. Pouquíssimos rios. A água era escassa. O negócio de piscina não era assim não. Quem tinha era o imperador, e olha lá. Então, entendeu? Eles utilizaram aquelas águas ali. Irmão, como eu acabei de falar com você, o batismo é um ato simbólico. Não interessa onde a pessoa está sendo batizada. Porque a pessoa fala assim, tem que ser água corrente. Ainda fala assim, está escrito na Bíblia. Desafio. Todo culto eu falo assim, me mostra onde está escrito na Bíblia que tem que ser água corrente. E outra coisa, na hora que você acaba de batizar, a gente joga a água fora, ela corre também. Ou não? Ou alguém pega a água da piscina e guarda ela? Gente, é um ato simbólico, é ou não é? Eu vou levar essa plaquinha, eu vou fazer um caldo de mandioca com essa água aqui, do batismo. Eu não falei vaca atolada. Entendeu? Como é que é o negócio, irmão? Então não interessa, é um ato. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Testemunho rapidinho para dar tempo para as perguntas aqui. Ganhei uma pessoa para Jesus uma vez, católica. Não estou falando mal nem bem, eu respeito a religião das pessoas. Casa cheia de santo para todo lado. Teve câncer, estado terminal. E um sobrinho dela liga para mim, pastor, o senhor veio aqui aquele dia, agora a minha tia quer aceitar Jesus. E pediu para o senhor vir aqui em casa porque quer batizar. Olhe para cá, irmão, deixa o obreiro trabalhar. Olhe para cá. Aí disse que quer batizar. Pensa, o Eliezer, o hospital falou assim, ela tem no máximo 48 horas de vida. E ela falou com a voz muito fraquinha que gostaria de morrer em casa. A família pode levar ela. A família pode levar. Entendeu? Fraca, fraca, fraca. Aí eu cheguei lá, conversei com ela, perguntou sobre o plano da salvação, eu falei com ela, ela falou, se eu posso ser batizada? Eu falei, pode. Mas eu estou sabendo que não tem tempo. Ela falou assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu queria ser batizada agora. Tem algum jeito? Eu falei, tem. Que como ela já estava num estado gravíssimo, tinha aquelas cadeiras de banho para cadeirante. Botei a mulher na cadeira, gente, pedi para eles ferverem uma panela de água, misturei a água num balde, a água ficou morninha, levei ela dentro do banheiro, sentei ela na cadeira de banho e falei assim, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Joguei o balde nela. Ela olhou para mim sentada na cadeira, deu um sorriso e fez assim, na minha frente. Fia o dedo na minha cara e fala que ela não foi batizada com água de balde. Entendeu, gente? É simbolismo, é um simbolismo, não tem nada a ver. Outra coisa aqui, sabe o que a gente batiza aqui, irmão? Sabe porque vai para o rio, vai para a lagoa. Eu conheço pastor que foi processado, tá? Ele pegou xistosa e falou assim, foi no dia do batismo que eu peguei xistosa.
A igreja vai ter que me indenizar. Viu? Irmão, o trem hoje está difícil. Deixa de ser bolso. Amém? Então é algo simbólico da lei. Exatamente. A palavra batismo vem do grego batismos, que significa mergulhar, submergir. Mergulhou, submergiu, está batizado. Ah, tá. Você sabe onde é que o povo de Israel foi batizado? Na travessia do Mar Vermelho. Está escrito na palavra. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, é símbolo do batismo. Água de um lado, água do outro. Eles não foram cobertos com água, não. E outra coisa, a coluna de nuvem no deserto também. A coluna de nuvens, o sol escaldante no deserto. Deus mandava uma coluna de nuvem em cima deles. Também é considerado como batismo do povo de Israel no Antigo Testamento. E não caiu uma gota neles. Nem no Mar Vermelho, nem debaixo da nuvem. Foram batizados. Entendeu, gente? É muito mais o símbolo do que o ato em si. Amém? Próximo ou próxima? Não, gente, alguém aqui dentro tem que perguntar alguma coisa. Pera aí. Ninguém aqui dentro? Aí, ó, pelo amor de Deus, salvo lá, ó. Disse uma pessoa que fez uma pesquisa esses dias, e essa pessoa me fez uma pergunta. Disse que tem um amigo que é evangélico, é cristão, né? E se ele pode fazer um comercial de bebida alcoólica. Bebida. Quem está? Majestade? Majestade? Eclesiastes, capítulo 9, verso 7, por favor. Eclesiastes 9, 7. E ele trabalha com essas coisas comerciais. Eclesiastes 9, me ajuda aqui, Márcio. Eu falei que não ia falar disso, mas a pergunta veio diferente, não tem como eu sair dela. Achou lá? Apaga essas duas luzes da frente. Quando eu disser 3, todo mundo lendo aqui comigo. 1, 2, 3. Ai, pois fome com alegria do pão, e bebe o coração contente teu vinho, pois a Deus se agrada das tuas obras. Se pode beber, por que não pode vender? Pode acender, obrigado. Volto lá, tá? Crente pode beber ou não pode? Eu falei que tem algumas considerações. Vai lá no canal, que até acho que é de 18 minutos, explicando se pode ou se não pode beber, por que pode e por que não pode. Então, só para você não ficar escandalizado, primeiro, a Bíblia proíbe embriaguez. Esse é o texto. Eu te dou uns 40 textos aqui, falando que pode. O meu problema é o cara falar assim: crente não pode beber, porque está escrito na Bíblia. Não está, ela não cai em contradição. A Bíblia não cai em contradição. Entendeu? Só confere se é Deuteronômio 24, 14, 24, 16. Só confere para mim isso aí. Então, querido, olha aqui. Quando é que você não pode beber? Quando você beber, vai escandalizar o seu irmão. Então você não deve. 14, 24. 14, 24, Deuteronômio. Obrigado. Aqui, eu inverti, eu bolei as trocas, né? Então aqui, irmão. Você vai beber, vai escandalizar o seu irmão. Não bebe. Segundo, quando você veio para Jesus, lá no mundo você tinha problema com bebida. Então você não pode beber. Você vai voltar a ter problema com bebida. Se você era viciado, você não pode beber, porque você pode viciar de novo. Entende? Ou se você é alcoólatra. O que é o alcoólatra? Ao contrário do que você pensa, não é aquele que bebe todo dia, não. Quem bebe todo dia é viciado. O alcoólatra é aquele que não tem controle quando começa. Você pode beber de 10 em 10 anos, mas quando você bebe, você chapa os melão, então você é alcoólatra. Entendeu como é que é o negócio? Então você não pode beber. Ok? Nesse caso você não pode beber. Agora, o que a Bíblia proíbe? O embriagar. Você tem alguém, ele fala, você é crente, mas você está bebendo, então você não pode. Aí é um escândalo o pecado. Tá? Vamos lá. 14, 24. Não, vai lá no 22 e tal. 22. Deuteronômio 14, 22. Aqui, ó. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente
que cada ano se recolher no campo. Continua. E perante o Senhor teu Deus, um lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Continue. Quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua, por vacas, ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te. É o que eu estou falando. Aqui está Israel, gente. O templo está aqui em Jerusalém. Eu moro lá em cima. É uma viagem longa. Esse ano eu trabalho com gado. O meu gado tem 1000 cabeças. Qual que é o meu dízimo? 100 cabeças. Como é que eu vou viajar com os bezerrinhos tudo de lá até aqui? Você tem comida nessa viagem que era feita a pé? Meses de viagem? Você tem pasto, tem água para eles? Não. O que você faz? Lá na sua cidade você vende o produto da terra, o trigo, sei lá o que você plantou, se é o gado, vende, traz o dinheiro. Quando chegar aqui em Jerusalém, compra a mercadoria, entrega a oferta e o resto você come e bebe ali perante o sacerdote. Só 2. Você quer mais uns 38 textos? Fala na minha cara. O meu problema, querido, não é esse. O problema é que você faz a pergunta errada. Convém o crente beber? Não. Entendeu? Mas é pecado também? Não. Porque você não pode falar porque é pecado, que a Bíblia não fala. Irmãos, você não está embriagando, você está vendendo, é um trabalho seu. Entendeu? Como outro qualquer. Como tem vários outros trabalhos que você trabalha. E você acha que o seu trabalho é mais santo do que o do outro. O patrão manda você mentir toda hora. Fala que eu não estou aqui não. Por que você acha que você é melhor do que o outro que vende bebida? Hein? Não é ela não, viu, gente? Qual das duas que vende um sapato aí? É a de lá. Gente, mas olha, você quer ver um trem mais desonesto do que vendedor de sapato? Ela não, que eu já comprovei, viu, gente? Eu já comprovei isso. É o seguinte, irmão, presta atenção, vou te explicar aqui. A pessoa chega lá, a mulher chega lá, entendeu? Fala assim, eu quero uma sandália daquela, número 37. Já fala, 37 com trem, já saiu tudo. Aí olha mais ou menos, o dela é pequenininho, traz um 36 e fala assim, isso aqui é 36, mas é forma grande. Ela calça, é do civil mesmo, entendeu? Como é que é o negócio? Né? Mas aí chega outra e fala assim, olha, eu queria um 35, e ela não tem também. Ela fala assim, a mesma sandália, essa aqui é 36, mas é forma pequena. Aí ela calça civil, entendeu? Qual que é a diferença do outro vender cachaça? Irmão, se eu fosse falar aqui um negócio, entendeu como é que é? Entendeu? Não tem farmacêutico que vende remédio sem receita, que sabe, tem ou não tem? E o outro não pode vender cachaça. Irmão, minha avó tinha uns ditados, você entendeu? Macaco enrola o rabo dele, senta em cima e fala do rabo do outro. Ô Paulo César, não dá um negócio, você não, é outro. Serralheiro. Irmão, eu tenho que fazer uma grade para aquela janela ali. Ele compra material que quando sobra dá para ele fazer mais umas 10 grades. O dono da obra não sabe de nada. Agora você pode fazer isso, o outro não pode. Irmão, vamos deixar de hipocrisia, pelo amor de alguma coisa. E tem um irmão aqui na igreja que vende, fabrica. Me pede depois que eu dou o endereço. E é da boa, viu? A cachaça dele é da boa. Bah, deixa eu voltar para cá. Paulo,
Paulo, vai lá, Paulo. Pastor, boa noite. Eu, como psicólogo, reflito muito sobre a subjetividade, sobre o homem, e aí, no meio acadêmico, a gente fala do homem do século XXI, que é o homem hipermoderno. O que seria esse homem? É um homem que está cada vez mais angustiado com a sua própria existência, né? Então, não à toa nós temos a depressão como o maior mal do século, crianças suicidando, nós temos pessoas surtando cada vez mais. E aí eu tenho uma questão que é muito pessoal, que é o seguinte: diante desse homem que tanto se angustia, nós também temos cristãos que estavam no Evangelho há alguns anos se desvirtuando, saindo da igreja, não crendo mais em igrejas, não vivendo mais em comunidades. E aí eu me pergunto, e eu trago essa pergunta para você: o que é necessário para que um cristão ainda possa se manter como cristão em meio a esse contexto que a gente está vivendo? Aqui, olha, boa pergunta, tá? Eu não tenho só uma resposta para você, não. Deixa eu te dar um conselho. Canal de YouTube, IBN Templo da Restauração, o Sermão da Montanha. Nós temos 8 ou 9 mensagens ali. O que precisa para ser feliz? É porque a gente busca felicidade naquilo que é passageiro, busca felicidade naquilo que não tem felicidade para nós. Mais do que feliz, sabe, é o que é pobre de espírito. Mais do que feliz são os que choram. Mais do que feliz são os perseguidos. Mas aí sim, o problema, querido, um dos problemas que eu falei no dia da introdução, veio esse evangelicalismo para o Brasil, que você tem que ter bens, você tem que receber bênção, você tem que ter isso, você tem que... Querido, e Jesus anda na contramão. Tudo que você acha que traz sofrimento para você, diante de Deus, é o que traz alegria. Não é alegria, é mais do que feliz. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Ali está a receita de Jesus para o bolo da felicidade. O problema, querido, é que a gente está sendo enganado há décadas com esse evangelicalismo. E aí a coisa acontece, o contrário do que se prega por aí, o crente não tem estrutura. Essa é a verdade. Bem-aventurado é você quando você for perseguido e mentido, disserem todo mal contra você. Espera aí. Bem-aventurados são os que choram. Que choro é esse? Entendeu? Então tá lá, tem 8 ou 9 mensagens. Então a resposta é essa: você está acostumado com o evangelicalismo, que não é o evangelho de Cristo e dos apóstolos. Estão te pregando, sabe, o que não é verdade. E aí você fica frustrado quando as coisas não acontecem. Nós temos vivido, Paulo, um período de decepção. As pessoas estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o evangelho e decepcionadas com Deus. E a culpa é da teologia do triunfalismo, que você é obrigado a ter tudo do bom e do melhor. Você não pode passar por luta, não pode passar por provação. Tiago capítulo 1, verso 2: tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Olha, não é um paradoxo? Não é? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor, porque quando estou fraco é Ele que sou forte. É por isso que eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nas lutas, nas provações. O dia que você entender, gente, aí ele vai falar em Filipenses capítulo 4: eu aprendi a viver com fome e ter fartura, com frio e ser aquecido. Eu aprendi a ter abundância e ficar sem as coisas. Eu aprendi tudo. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está buscando a felicidade naquilo que nem Jesus e nem os apóstolos falaram. Não nas coisas que se veem, porque as coisas que nós vemos são temporais, mas é nas coisas espirituais. O dia que você entender isso, irmão, tá? Outra coisa, respondendo ótima pergunta, Romanos capítulo 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E Colossenses diz que a paz que excede todo o entendimento vai acalmar o nosso coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Uma coisa é paz com Deus,
O que é a paz com Deus? Porque quando a gente era inimigo, quando era do mundo, éramos inimigos de Deus. Quando você aceitou Jesus, você foi feito amigo de Deus. Entendeu? Você foi feito amigo de Deus, então ele foi feito. A gente era inimigo, as pazes entre mim e Deus, entre você e Deus. Agora a paz de Deus, que está acima de qualquer entendimento, irmão, é aquela paz que o mundo está desabando a sua cabeça e você está em paz. É um negócio mais ou menos assim que os antigos vão lembrar. Essa paz existe em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que existe em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Então, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não se guie pelo que você vê. Aí você vai ficar alegre. Entendeu, Paulo? Entendeu? Agora, se você quer a receita da felicidade, IBN Templo da Restauração, Sermão da Montanha, vai ter uma série lá, e todas as pregadas da pastora estão assim, gente, Deus está falando grandemente quarta-feira, Deus está falando, agora você vai ter que assistir na internet. Amém? Respondido, Paulo? Próxima lá, Priscila. Bom, minha pergunta é a seguinte. Eu aprendi que o ciúmes é um sentimento ruim, né? E em Tiago 4 fala que o espírito que habita em nós tem ciúmes. Qual que é isso? Gente, ótima pergunta. Olha aqui, na teologia tem uma coisa chamada antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Morfis é do grego, mudança. Daí vem a palavra metamorfose. Então morfis é do grego, mudança. É uma mudança, tá? Então, forma, melhor dizendo, é do grego forma. Então, querido, Deus é espírito. Deus não tem coração, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem nada disso. A Bíblia usa o antropomorfismo. Ele utiliza formas para a gente entender. Quando fala a mão de Deus, o coração de Deus, ele é espírito, gente, ele tem boca, não tem isso não. Da mesma maneira que tem o antropomorfismo, Deus assumindo formas humanas para a gente entender, tem também o antropopatismo. Meus alunos de teologia sabem o que é isso. É falando de sentimentos humanos para você tentar expressar o que Deus sente. Então ele não tem sentimentos iguais aos nossos. Então o antropopatismo é isso aí. Então preste atenção. Se você olhar do original grego, lá em Tiago fala que Deus tem ciúmes. Do original grego a palavra diz que ele tem zelo. Aí mudou tudo. Você quer? Tá vendo se Deus tem ciúme, por que eu não posso ter? Olha a heresia aí. Vai à língua original. Ciúme quer dizer zelo. Deus te ama e ele tem zelo por você. É nesse sentido. Entendeu? Ele tem zelo. Deus não tem os sentimentos que nós temos lá. Vai lá, Gleice. Na Bíblia fala que teve o dilúvio. Sim. Só que Deus, ele disse que o dilúvio foi na terra toda. Só que os cientistas já estudaram a terra e viu que não teve nenhum não teve algum nível de água que fosse pela terra toda, só no local onde que estava o Noé lá. Entendi. O dilúvio foi local ou global? Essa é a pergunta. E essa é uma dificuldade. Irmãos, a maioria dos teólogos creem que o dilúvio foi global, tá? Mas tem os cientistas que mostram que foi local. Quando fala a terra toda, nós sabemos que só existiu o Oriente Médio. Então se aconteceu lá, foi na terra toda que existia. Foi há 5.500 anos atrás. Entendeu? Para você ver, as Américas têm 500 anos que foram descobertas. Ok? As Américas, pois não. Até porque o desmembramento, se você vê, as costas do Brasil encaixa direitinho na frente da África. Encaixa. Houve um desmembramento, né? Então, queridos, não tem como provar. O que é teoria? Teoria é algo que não virou lei. Lei é ciência. Quando vira ciência, virou lei. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei. E o que é lei, querido? Alguém me dá alguma coisa aqui que está aqui, ó. Não, essa não, esse cara vai estragar. Eu vou pegar o pão. Olha a lei da gravidade. É algo
que é ciência, mas que você pode fazer de novo a experiência. Você pode experimentar de novo. Então falou lá da lei da gravidade. Eu vou experimentar você agora. Olha, eu vou reproduzir para você. Que ó, soltou, caiu. Então isso é lei. Você tem como provar? Você tem como refazer? É ciência, e ciência é lei. Mas se chegou um ponto que você não tem como provar, é teoria. Teoria é algo que você não pode provar nem de sim, nem de não, entendeu? Então, existem as duas teorias, do dilúvio global e do dilúvio local. Agora, todos os povos, os antigos povos, as primeiras civilizações vão falar disso. Você já ouviu falar da lenda de Atlanta, uma terra que foi toda submersa? Os sumérios falam de um dilúvio, entendeu? Os edomitas vão falar, são os povos, e todos eles vão falar que teve o dilúvio, teve. Agora, se é local ou se é, não tem como, ok? Por exemplo, por que CSI e essas séries aí são séries científicas? Porque eles conseguem reproduzir aquilo. Então o cara toma uns tiros, ele vai lá no local e olha, e ali ele põe um jogo de luz, põe um negócio, reproduziu de novo. Aí é lei é ciência. Entendeu? Ah, o que tinha ali? Não tinha um negócio na tinta lá, por isso que aí o cara vai lá e reproduziu, fez. Tá vendo? Foi isso aqui que matou. Tem como provar, irmão? É lei. E é por isso que você não tem como provar que Deus existe. Se tivesse como provar, ele não era Deus. Você pode reproduzir de novo. Entendeu? O que o homem pode reproduzir de novo, então é por isso que você não pode provar. Amém? Amém. Próximo ou próxima, Paulo. É sobre Noé também, amaldiçoou seu filho. Uns falam que por ele ver a nudez do pai dele, né? E outros falam, ou já ouvi falar, que o filho estuprou o próprio Noé, por isso foi amaldiçoado. Qual que é a verdade? Gente, na verdade não foi o filho não, ele amaldiçoou o neto. Ele amaldiçoou o neto, ele amaldiçoou Canaã, que era neto dele. Quando desceu da arca, plantou uma vinha. Quando nasceu a uva, ele fez o vinho e encheu a cara. Então o filho dele viu ele nu e amaldiçoou o neto, que ficou amaldiçoado. Espera aí, poxa, você encheu a cara e fez uma bobagem, só porque o seu filho te viu nu, você vai amaldiçoar? Se você ler Levíticos, querido, ver a nudez é ter relação sexual. Você não pode ver a nudez do seu pai. Ver a nudez do pai é você transar com o pai ou transar com a sua mãe. Se você transou com a mulher do seu pai, você viu a nudez, os dois grãos na sua carne. Você não vai ver a nudez da sua irmã. Você não vai ver, está lá em Levíticos. Porque até então era irmão com irmão, se o pai morresse, o filho casava com a mãe, era aquilo. Foi assim que a terra foi enchendo. 1500 anos depois de Cristo foi proibido. Não verás a nudez de fulano, porque é a sua parente. Não verás. Ver a nudez significa ter relação. Duas linhas de raciocínio. Cã viu a nudez do pai. Ele teve uma relação com o próprio pai. Segundo, ele teve relação com a mãe dele, que também é ver a nudez do pai. Entendeu? Gente, tem lógica amaldiçoar uma geração inteira só porque viu o pai pelado, bêbado. Raciocina comigo. Então tem as duas linhas de raciocínio. Também a gente não pode falar se ele fez com o pai dele ou se ele fez com a mãe. Mas que ele fez, ele fez. Agora maldito vai ser o seu filho em toda a vida. Não é só porque viu pelado, não, gente. Que mal tem isso? Quando eles ficavam velhos, os filhos não davam banho no pai. Entenderam? Ótima pergunta. Próximo. Vida alienígena. Alienígena, irmão, essa aqui é boa. Olha para mim aqui. Tem mais alguma da internet? Ainda não. Alienígena, irmãos, olhem para mim aqui. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Estuda um pouco na internet sobre física quântica. Você vai ter que estudar na internet sobre física quântica. E vai ter que estudar também sobre a teoria das cordas. O que a teoria das cordas fala? E a física quântica também. Que existem dimensões. Para você entender, é mais ou menos Matrix. Você está numa dimensão e entra na outra. O Avatar
tem. Você está numa dimensão e entra na outra. Entendeu? É isso aí. A teoria das cordas diz que existem várias dimensões. Várias dimensões. Ok? Nós estamos nessa dimensão que ela é limitada por espaço e tempo. É limitada por espaço e tempo. Essa é a dimensão que nós estamos. Mas os anjos e outros seres vivem em outras dimensões. Lembra quando fala em Jó que quando vieram os filhos de Deus apresentar-se perante Deus, Satanás veio no meio deles também? Ele está aqui nas regiões celestiais, mas ele foi na presença de Deus. É por isso que os anjos se materializaram no Antigo Testamento e no Novo. Eles conseguem ter acesso a dimensões. Entendeu? E aí, ô Pablo, tem pessoas que têm premonições. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios. E a coisa acontece. Deus te permite ter um vislumbre rápido de uma outra dimensão. Então, eu não acredito que Deus criou o universo. Você não tem que crer como eu, não, tá? Você não precisa crer como eu. Eu não acredito que Deus criou esse universo inteiro, que é infinito. Acharam um buraco negro aí? Nunca. É quantas vezes a Terra, Gleice, lá? 3 milhões de vezes maior que a Terra. Só um buraco negro. Deus não criou esse universo infinito, gente, só para ter sobrevivimento na Terra, não. Agora vocês é zoiudo com um nariz pequeno, que igual parece, eu não sei, eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi eles. Agora que existem seres, existem. Alguns têm capacidade de entrar e sair de dimensões e outros não. Você não tem que crer como eu creio, tá? Oi? Porque você é avatar também não, né? Cara, você tem, viu? Alguém levantou a mão ali? Ela crê também. Quem é? Ô pastor, a respeito do que o senhor foi falado sobre a marca da besta, que é o símbolo do 666. Hoje em dia nós podemos encontrar elas em código de barra, em cartão de crédito, mas nós cristãos podemos usar esse tipo de coisa, podemos comer ou não pode comer ou vai ficar sem comer? Código de barra não Até mesmo porque se você somar os números todos, o código de barra é 666, até mesmo no cartão de crédito. Código de barra não é sinal, é marca da besta. O chip não é marca da besta. Nada disso. Apocalipse, querido, olha aqui, deixa eu falar com vocês. É a última pergunta que está dando 9 horas, tá? A Bíblia, os livros da Bíblia têm gêneros literários. Se eu falar para você assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, qual que é o gênero? Lei, Pentateuco. Se eu falar com você assim, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, qual que é o gênero? Histórico. Se eu falar com você, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, qual que é o gênero? Poético. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Malaquias, qual que é o gênero? Profético. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho. Atos dos Apóstolos. Histórico. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Judas. Cartas. E Apocalipse. Qual que é o gênero literário dele? É um livro simbólico, alegórico, nada que está ali, você pode levar o pé da letra. É tudo simbólico, tudo simbólico. A marca da besta, querido, está claro lá, não tenho tempo de explicar isso para você. A grande tribulação começou quando Jesus falou assim: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como também o milênio começou ali. A marca da besta é quem aceita a coisa errada. Tudo que você aceita que foi errado, você já aceitou a marca da besta. Entendeu? Você quer uma prova? Porque quando viesse a grande tribulação, vem um cavalo branco e o cavaleiro sentado sobre ele, e ele saiu vencendo e para vencer. Do grego, vencendo quer dizer vitória, e para vencer é vitória total e absoluta. Lá na cruz, quem é que saiu vencendo e para vencer? Então, como é que você está esperando um cavaleiro sair marchando? O outro cavaleiro é o cavalo preto, e tem uma balança na mão, uma medida de trigo por 1 denário. Simboliza o quê? Cavalo preto simboliza o quê? Fome. Você está esperando fome aonde? Você ainda não viu, não? Liga a sua televisão, se você vai ver se esse cavalo já está marchando ou se não está. Entendeu? No norte de Minas, no nordeste do Brasil, na África, você está esperando qual cavalo marchar, meu irmão? O cavalo vermelho simboliza o
quê? Que? Fala alto. Guerra. Você ainda não ouviu falar de guerra, não? Você está esperando guerra onde? Toda hora estoura uma aí. Você vai esperar o cavalo vermelho marchar ainda? E o cavalo amarelo significa o quê? Morte. Você não está vendo um monte de morte, não? Violência, doença, essas coisas. Irmãos, os cavaleiros já estão marchando aí, ó. Desde que ele falou, está consumado nas suas mãos, como o milênio também. Sabe por quê, irmão? Porque fala assim, quando acontecer o milênio, Satanás vai ser preso para não enganar mais as nações. Quando Jesus veio, a única nação que conhecia o Deus verdadeiro era Israel. As outras nações eram enganadas. Jesus falou assim, ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens sem amarrar o valente primeiro. A casa é o mundo, o valente é Satanás e os bens são as vidas. Ele já entrou na casa do valente e amarrou o valente. Você está esperando Satanás ser amarrado quando? E ele não pode mais enganar as nações, que todas as nações já conhecem Cristo hoje. Qual o milênio que você está esperando? Então, meu irmão, se você aceitou coisa errada, você aceitou a marca da besta. Se você não aceitou, entendeu? Vou te dar um exemplo. É na fronte e na mão direita. A mão direita fala a sua mão que você trabalha. Alguém aqui sabia que o Barack Obama é batista? Já viu nas redes sociais ele no culto, na igrejinha simplesinha ali? E servo de Deus, assim que ele assumiu, fizeram pressão. Entendeu? Olha, tem casamento gay em alguns estados da América, em outros não tem. O Senado, o Congresso pressionou, você vai ter que assinar. Ele aceitou na cabeça e assinou, apesar dele ser canhoto. A marca na cabeça e na mão. Me tira do poder, mas eu não aceito. Isso é marca da besta. Entendeu? Vão liberar o casamento gay nos outros estados dos Estados Unidos que não era liberado. Me dá um decreto aqui, aceitou na cabeça e na mão. Aí. Então, irmão, você aceitou coisa errada, você já aceitou a marca da besta. Entendeu? Não te esquece, Chico. Irmão, você não vai viver não, você vai comer o quê? Você vai beber o quê? Você vai viver onde? Uma bala esquis que você comprar tem código de barra dela. Você vai ter que sair do mundo, meu irmão. Vai ter que comer capim. Aí vocês perguntam o Wander lá, quem sabe tem muito lá. Entendeu? Quem lê entenda, né? Pergunta o Wander, quem lê entenda. Pastor, só dentro aí desse assunto, alguém perguntou aqui se é só Apocalipse que é livro simbólico na Bíblia. Simbólico, os outros não. Agora nós vamos ter alguns profetas. Boa pergunta. Jeremias, Ezequiel, Oséias, vários outros aí. Deus usa simbolismos também, entendeu? Mas não é um livro simbólico. Ele vai usar parábolas. A prostituta Gomer, que casou com Oséias, simboliza Israel, e o Oséias simboliza Deus. As amendoeiras lá de Jeremias, o vale de ossos secos, são coisas simbólicas, entendeu? Mas o livro Apocalipse, ele é literalmente da primeira letra à última letra dele é simbólico. Você não pode levar nada ali, nada ao pé da letra, nada, tudo é simbólico. E eu fiquei quase 3 anos aqui dando Apocalipse versículo por versículo. Não veio que você não quis. 3,5, né? 3 anos e meio, versículo por versículo. Amém? Amém. Sinto muito, é gostoso, né? O culto de pergunta e resposta. Mas fica para a próxima. Amém? Então, uma quarta, primeira, tem alguma coisa aí? Oi? Deus criou tudo e criou Deus. Quem perguntou? Irmãos, olha aqui, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Irmãos, olha aqui, essa é uma pergunta. Você pode achar que é uma pergunta boa, mas ela tem lógica. A nossa mente é condicionada, querido, a tudo que nós... Você sabe que a gente, o que consegue utilizar mais da sua mente, só consegue usar 10%? Só 10%. Me ajuda aqui, Darley, faça favor. Eu estou fazendo um curso de hipnose clínica. Segura aqui o microfone. Curso de hipnose clínica, irmão. Porque tem hipnose de Paulo e tem hipnose clínica. O Paulo viu lá. Poder da mente.
Na hora do almoço, o cara falou, vamos fazer umas hipnoses de palco aqui. A menina falou, consegue? Ele falou, pega. Gente, garfo de buffet, um garfo resistente. Mandou a menina segurar, estava lá o garfo, assim, de repente, uma perninha do garfo fez assim, ó, na minha frente. A menina segurando. Mandou a menina pôr o garfo na mão e ele ficou fazendo só assim com o dedo. O garfo virou um dedo. Só assim, ó. Coisa de segundos. Poder da mente. Você não tem noção. Obrigado. Você não tem noção do poder da mente. Você não tem noção. Tá? Mas com todo esse poder, quem usa mais só usa 10%. 90% é muita coisa, gente. 90% é muita coisa. Entendeu? Só que na nossa mente, a gente só conhece coisa que foi criada. Alguém criou essa pulseira. Alguém criou essa calça. Alguém criou o relógio. Alguém criou isso aqui. Alguém criou essa coluna. Então você vai dizer, tudo que eu conheço foi criado. Alguém tem que ter criado Deus. Não, irmão. Eles sempre existiram. Pai, Filho e Espírito Santo. Num dado momento, eles falaram assim, a primeira coisa que eles criaram, vamos criar a eternidade? Criou a eternidade. Isaías 6:9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele criou a eternidade. Depois que ele criou a eternidade, ele criou o universo, criou os seres, ele criou tudo. Mas com tudo que a gente vê é criado, a gente quer saber quem criou Deus. Ele não. Sabe, nasce um dia, Pai, Filho e Espírito Santo ficou contente, falou, vamos criar um trem aqui? E criou. Eles é que criaram as coisas. Deus não é criado, não. Isso é pela fé. Ou você tem fé ou você não tem. Amém? Eu já falei que ia acabar, e vocês estão me segurando. Amém? A irmã aqui. Aqui a pergunta dela. Elias subiu com corpo e alma. Será que ele está vivo? Dificuldade bíblica. Dificuldade bíblica. No céu eu sei que ele não está, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 15. A não ser que ele esteja em outro lugar. Se ele já sofreu a transformação e recebeu o corpo glorificado, eu também não sei. Tá? Então isso é chamado de dificuldade bíblica. Qualquer um que tentar falar está dando chute, porque não sabe não. Amém, irmão? Chega, fica para a próxima. Amém? Olha aqui. IBN tempo, inclusive, irmão, olha aqui, eu não consigo entender, hein? Só o grupo de transmissão do WhatsApp da igreja, de gente da igreja, eu tenho quase 180 pessoas só no grupo de transmissão da igreja. Nós temos 100 e poucas pessoas no canal, e a maioria é gente que não é da igreja. Como assim? Então você não vem, irmão, você não pode vir, aproveita essa ferramenta, entra no canal e assista o culto, ou assista a mensagem quando você puder assistir, tá? IBN Templo da Restauração, escreve lá IBN Templo da Restauração, o Sermão da Montanha, aí você vai ver lá 8 ou 9 bem-aventuranças, você vai ver o que está te faltando para ser feliz. Amém? Amém. Sim. É isso, IBN Templo da Restauração, é canal de YouTube, depois eu explico assim, ó. Amém? Queridos, vamos ficar de pé. Rômulo, vem cá, Rômulo, você é pastor Rômulo, vem cá. Não quero nem saber. Ô, gente, como é que é o negócio da cantina hoje aí? Como é que é a cantina? Tá aqui, ó. Coxinha mais um copo de refri por R$3,50. 3 coxinhas mais 3 copos de refri por R$10. Vem cá, faça essa última oração e abençoa a gente aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Minha igreja, feche os olhos e agradecer ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai amado, por este culto onde nós, ó Pai, nós tivemos o prazer, ó Pai, de te louvar e te agradecer, ó Pai, nos leva em total segurança para nossa casa, Senhor, que nós possamos, ó Pai Celestial, continuar te louvando, te bendizendo, aonde estivermos, Senhor, que cada um possa, Pai Celestial, transmitir, ó Pai Celestial, a tua presença, possa transmitir, ó Pai Celestial, a tua manifestação onde estiver, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é Rei e sempre virá sobre nós. Glória a Deus, amém. aleluia. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Sim.